Olá, bom dia, bom domingo, audiência do programa Palavra Nua. Bom dia para a Júlia Sajorato, que está aqui com a gente, sempre no suporte, na edição também deste programa. Hoje vocês vão conhecer o Marciano Toledo da Silva. Ele é formado em agronomia na URGS, em Porto Alegre, militante do movimento dos pequenos agricultores e também da Via Campesina. Ele atua junto a processos de articulação de organizações da sociedade civil nos temas da agricultura camponesa, agrobiodiversidade, impactos socioambientais das corporações e das biotecnologias e direitos humanos, com atuação em diversos espaços de participação social nacionais e internacionais. E é nosso companheiro querido, que a gente sente muita saudade aqui no interior de Santa Catarina. Bom dia, Marciano, bom domingo para ti. Como está você? Como está você nesse período aí de pandemia? Bom dia, Cláudia, bom dia, Júlia, bom dia, companheiras e companheiros. Estou bem, tranquilo, né? Recolhido em casa, no processo de distanciamento físico, mas não longe do que ocorre aí no cotidiano das pessoas, né? Dessa realidade da situação de pandemia, de medo, né? E também, de certa maneira, de descompromisso por parte de autoridades e de algumas pessoas, né? A gente segue na luta, né? Resistindo onde a gente está, né? Nos territórios, e seguindo no debate, nos processos de articulação para tentar vencer esses processos aí. Tá certo. Marciano, antes da gente conversar sobre alguns termos que eu citei aqui na introdução, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência, inclusive para muitos companheiros e companheiras que estão aqui assistindo com a gente, que estão comentando aqui no Portal Desacato, sobre quem é o Marciano também, da onde você veio, quem é a tua família, como que você também conheceu o movimento, como é que você foi se integrando à Via Campesina, mas primeiro traz alguns detalhes assim mais da tua história também, né? Da tua infância, da tua adolescência, o que você considerar importante para esse momento. Bom, então eu sou gaúcho, né? Nasci aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas a minha família ela é de origem camponesa, né? Meus pais vieram no início da década de 60 para a região de Porto Alegre. Tem origem na região da Campanha, ali, Caçapava do Sul, que é um município que fica entre Bagé e Santa Maria, né? É uma região de produção mais de pequena agricultura, porque é uma região faz parte da Serra do Sudeste ali, né? No estado do Rio Grande do Sul. Não eram agricultores com posses, né? Eram meeiros, né? Ou seja, não tinham terra, mas trabalhavam nas terras de outras e dividiam parte da produção no final do ano, na colheita, com o dono da terra, né? Então, uma família pobre, né? De muitos irmãos, né? Meu pai, né? E quando chegaram na cidade, sem muita instrução, né? Meu pai bem novo, a minha mãe também bem novinha, né? Chegou no outro momento, um pouquinho antes. E se inseriram na vida econômica, né? Da cidade, no meio urbano, né? Meu pai é alfaiate, costura até hoje, né? Trabalhou por muitos anos como alfaiate no quartel do Exército aqui na região. E minha mãe trabalhou como operador de caixa em lancherias, padarias, na verdade, no início, né? E depois como na universidade, nas lancherias, no restaurante universitário, né? Da Unicinos aqui, que fica em São Leopoldo, no município próximo. E eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? Todos homens, todos casados, eu não casei. Mas, enfim,
Foi bem interessante porque eu era o primeiro neto homem de um lado da família e o primeiro neto da outra, né? E de repente chega dois meninos, né, de uma vez só e tomam meu trono de supetão, né? Mas foi um convívio saudável, né? Família estruturada, em comparação assim com outras famílias que não tem essa oportunidade, né? Feliz, com muito trabalho, né? Todos crescidos com famílias, né? Tem 7 sobrinhos, né? Meninas lindas, meninos lindos, né? E, e eu tive a oportunidade, né, de acessar uma educação de qualidade, né, com muito esforço da família, né, o apoio das tias, dos avós, né? E depois a oportunidade de cursar um curso numa universidade pública, né? Isso foi bem muito importante porque é uma outra vivência bem diferente daquela da qual havia experimentado, mas não havia concluído numa universidade privada, né, da qual a gente precisa trabalhar durante o dia para pagar os estudos, né? Mas eu tive a oportunidade e a sorte, acho que foi um esforço coletivo de concluir um curso no nível superior. Demorou um tempo, né? Foi o único da família que cursou a universidade pública, né? Tem outros primos e primas que fizeram em universidades privadas, né? Mas foi uma oportunidade de vivenciar, né? Não só o meio acadêmico, né? As oportunidades que são oferecidas ou que também são excludentes, né? Muitas vezes, mas de ter o contato com diferentes realidades. Lá eu tive a oportunidade de conhecer diferentes realidades não só do meio rural, mas também dos espaços urbanos, né? Quando a universidade desenvolveu um projeto de extensão universitária que possibilitou os estudantes de diferentes cursos, diferentes campos, se encontrarem frente a uma realidade que estava, vamos dizer assim, na frente do nosso próprio nariz, a gente não enxergava, né? Que é a realidade da periferia, a diversidade das realidades da periferia, não é uma só, né? Mas também a diversidade das realidades do meio rural, do campo, né? Junto com os pequenos agricultores, né? Com os assentados em forma agrária, né? Enfrentando a dificuldade que é pôr a semente na terra e colher, né? E ter uma renda a partir desse trabalho, né? E foi nessa oportunidade que eu e outros colegas de diferentes cursos conseguimos desenvolver um trabalho de extensão universitária, né? E se chocar, né? Foi um choque daquela realidade e trazer para a reflexão interna dentro dos muros da universidade, né? Porque apesar de muito esforço de muitos professores, né? De gestores da universidade, a universidade ainda hoje, né? Quase 30 anos depois, enfim, quando se iniciou esse processo de extensão universitária, ainda se concentra dentro dos seus muros, né? Ah, essa produção, essa forma de pensar, né? Ainda que respeite, né? Ainda expropria muito da, do ser, né? Dos modos de fazer, né? Não só a agricultura, mas de, do conhecimento tradicional dos agricultores, pescadores, dos povos indígenas e outras identidades, né? Então, eu trago comigo, né, essa identidade camponesa, né, apesar de ter nascido e me criado na cidade, sempre mantive o contato com a família no campo, né, nas férias de visitar. E quando, depois de formado, né, optei por ir trabalhar com os pequenos agricultores, né. Não é um pagamento de uma dívida, né, mas é uma forma de retribuir todo aquele esforço que essas pessoas fizeram, né, não só no pagamento dos seus impostos, né, que possibilitaram a mim e muitas pessoas poder estudar e se formar, ter uma vida profissional, mas também de resgatar, né, todas aquelas histórias que a minha avó contava, que minhas tias contavam, que meu pai contava, de como era a vida, a dificuldade no campo, né, que às vezes não tinha tinha uma seca, uma chuvarada, não colhia, né? Se colhia, às vezes não dava para comercializar, ou vendia e não tinha uma renda suficiente para sustentar a família, e meu avô tinha que colher a lenha e vender de carreta na cidade, né?
Então, muitas histórias eu trago comigo, né? Diferente com outros meus irmãos, às vezes não, né? Não tem muita essa afinidade. Então, mais um resgate desses saberes, desses conhecimentos, das histórias, né? Dos causos, né? Das anedotas, né? Dos poemas, né? Eu lembro que minha avó faleceu já com 92 anos, e ela sempre me dizia assim, Marciano dá para mandar buscar a morte, porque ela nunca vem, né? Mas também é interessante porque isso me despertou depois, né? Muita curiosidade, tentar entender ou compreender algumas coisas, né? Então isso me fez buscar fazer as leituras do jornal, né? Que durante muito tempo foi uma fonte de informação, mas também compreender e interpretar as notícias e as coisas que se passam na televisão, que é um outro meio de comunicação, de acesso que a gente tem, né? Então foi através da universidade que eu acabei conhecendo o movimento dos pequenos agricultores e me inserindo depois na vida profissional, né? Ainda na universidade eu tive contato com o movimento estudantil, né? Militei, fui dirigente, né? Da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, foi onde eu tive contato também e a oportunidade de começar a viajar e conhecer esse imenso e rico país da qual nós somos parte, né? Então, tive a oportunidade de conhecer outros estados, outras realidades, né? A vivência de outros estudantes, os problemas e os problemas que se enfrentam no cotidiano, né? E depois, quando adentrei, né, como uma forma de trabalho, eu vim contribuir no processo de gestão de um projeto de assistência técnica, extensão rural, né, que o MPA tinha, e foi que eu acabei me mudando de Porto Alegre, né, daqui da região metropolitana para Brasília, e fui conhecer, então, o Cerrado, a região central, né, e os problemas que lá existem. E foram, de certa maneira, a primeira vez que eu comecei a entrar em contato com esse cotidiano da vida política, político-partidária do país, né? E nessa bolha, chamar de bolha, que é aquela cidade, Brasília, né? E também compreender o jogo político, né? E como se preparar melhor para fazer a discussão, né? Como apresentar as reivindicações, né? O porquê, né? Das reivindicações e fazer as incidências políticas que eram necessárias, né? Então, eu não sei se respondi bem a pergunta, né? Sim, claro. Marciano, gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa tarefa, né? A partir do momento que você conhece o movimento e começa a contribuir em algumas áreas, até você ter contato também mais especificamente com os temas da biodiversidade, com a biotecnologia. Fala para a nossa audiência um pouco o que é isso, o que esses termos significam também para a gente compreender um pouquinho Bom, melhor. quando a gente vai para o campo, e segundo dizia um velho professor lá da veterinária, né, extensionista, ele dizia que a gente precisava ir ao campo com os olhos de quem quer ver as coisas, né? Mesmo que para isso precise trocar a lente dos óculos, né? Eu não estou com meus óculos agora porque ele é para um, um óculos para longe, né? Então não preciso para perto. Mas então a ideia de ir ao campo, né? E querer ver o que está à frente, né? E tentar compreender. Então a extensão rural ela não é simplesmente levar a técnica aos agricultores, né? Mas é lançar mão de diferentes ferramentas que possam contribuir no desenvolvimento daquela família de agricultores e agricultoras, né? Aquela realidade da mulher do campo, do homem do campo, mas também, né? Da comunidade, né? Naquele meio onde eles estão inseridos, né? Dentro daquele sistema de produção na qual eles estão inseridos, né? E na gestão de um projeto, a gente precisou ter o contato, né? Então, com os gestores públicos, né? O vínculo com o poder público e tentar, então, a partir da diversidade das realidades, né? Não era um trabalho que eu acabei acompanhando no estado de Goiás, mas também tinha vínculo com um trabalho que estava sendo realizado na Bahia, no Piauí, no Pernambuco, né? Que eu já conhecia, né? Eu tinha uma vaga noção do que era o Nordeste, do que é a Caatinga, né? O bioma Caatinga. Então essa diversidade de identidades, né? De agricultores, de agricultoras, né? Que são
camponeses, são lavradores, são sertanejos, né? São as pessoas que vivem, né, nas comunidades de fundo de pasto, né? Também são ribeirinhos, né? Ou seja, uma diversidade de relações homem-ambiente, né? E uma diversidade de formas de ver, compreender e atuar no mundo, né? Esse mundo que ele é mais urbano, né? Ele é regido pelo meio urbano, pelas cidades, né? Então foi muito prazeroso, né? Conhecer e revisitar muitos momentos da história, né? Da história recente, mas da história antiga também, que da qual a gente é hoje, né? Esse povo chamado brasileiro, né? Então, adentrando no movimento, né? Naquele momento, era 2004, o movimento estava num processo intenso de discussão interna, né? Sobre as raízes do campesinato, né? Essa diversidade. E o movimento vinha construindo um plano de trabalho, né? Um plano de estratégico, como qualquer outro movimento social do campo e urbano, né? Mas pensando também qual era a bandeira de luta, né? E a bandeira de luta que nos une a partir da identidade é a soberania alimentar, né? Então, dentro das minhas tarefas, a partir da gestão do projeto Jater, eu fui atuar junto também às discussões sobre a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Política Nacional de Agroecologia, que estava em construção naquele momento, né, nos anos 2000, né? Todo esse embate, né, com o avanço dos transgênicos, né? Ou seja, essa falsa solução que a ciência, né, fornece ou propicia. Então vem daí, né, essa ideia de compreender quais são as opções tecnológicas, né, e por que os agricultores e as agricultoras adotam ou não, né? Então naquele momento estava oferecendo e foi aprovado, né, naquele momento alguns algumas variedades transgênicas, né, que implicavam, né, como fortemente, impactando fortemente na agricultura familiar e camponesa, que é o pacote tecnológico das monocultivos, né? Então, desenvolvemos um trabalho em diferentes regiões, o resgate das práticas, dos saberes de fazer, né, dos saberes em fazer agricultura, né, que ela é distinta de um bioma para outro, de uma comunidade para outra, né, apesar de ter algumas características, né? Então, um trabalho fortemente no resgate das variedades crioulas, das sementes dessas variedades, né? E a agrobiodiversidade é isso, né? É a diversidade dos fazeres, dos saberes fazer agricultura, né? Dentro desses diferentes ecossistemas, né? Que envolve não só as plantas e animais, mas também essa diversidade do elemento humano. Né? E a contraposição, então isso como um elemento fundamental para contrapor essa, esse avanço, né, do controle do sistema agrícola, não só agrícola, mas também alimentar, a partir das grandes corporações. Né? Então, essa ciência que ela chega sob controle das grandes corporações. Né? Então, a busca de diferentes formas de fortalecer, de resgatar os conhecimentos tradicionais e fortalecer a agricultura familiar e camponesa, né? Que ela é muito diversa, muito rica aqui no Brasil. Né? E ela é formada porque o povo brasileiro se constitui, né, muito além daqueles três elementos, né? O elemento indígena, o elemento branco europeu que chegou aqui e as pessoas, os afrodescendentes das pessoas que vieram escravizadas, né? Então revisitar, são vários momentos dos quais eu pude pessoalmente, mas nos processos de debate, de revisitar essas questões que não estão resolvidas na sociedade brasileira, né? E recentemente eu vim aprofundar um pouco essa discussão quando presenciei um momento de racismo estrutural, né, numa universidade, né? Então as biotecnologias hoje elas se expressam não só na forma de uma semente modificada geneticamente, mas também sob o controle das patentes, né? E hoje o que está sendo discutido é o controle sobre a informação digital dos dados de sequenciamento genético, né? Não só mais a matéria em si, semente propriamente dita,
mas a propriedade sobre o imaterial, o conhecimento imaterial que está inserido, né, num produto semente ou num produto medicamento, por exemplo, né, quando utilizado o conhecimento tradicional ou mesmo as plantas medicinais, né, ou qualquer planta da biodiversidade como um todo. Né. Está muito hoje em jogo essa discussão, quem controla, né? Então, agrobiodiversidade e biotecnologias, elas estão intimamente ligadas, né? Porque a tecnologia, biológica ou não, ela não é ruim e nem boa, né? Ela depende do uso que se dá, né? Os egípcios, né, lá no tempo dos faraós, faziam a sua própria cerveja, isso é biotecnologia também, né? Fazer na propriedade, né, na lavoura, e pulverizar um biofertilizante também é biotecnologia, né? Então, diferentes graus tecnológicos, né? Entendi. Marciano, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua atuação também na Via Campesina Internacional. E a gente tem algumas fotografias aqui que você também passou, que a gente vai mostrando, porque você tem dialogado com pessoas não só do Brasil, mas do mundo todo. E a gente vê você enfim, em várias atividades, falando sobre biotecnologia, falando sobre vários termos que às vezes ficam muito distantes da gente que não tem estudado especificamente sobre isso. E eu gostaria de entender um pouquinho melhor de que maneira esse diálogo também com os povos do mundo ele contribui, né? Essa tua tarefa ela vem a contribuir também para barrar esse sistema de morte, esse pacote verde. A gente vê agora também com o governo Bolsonaro especificamente, mas não só com ele, mas com todo o avanço do capital, o quanto tem sido ruim para a humanidade o avanço do agronegócio, as queimadas na Amazônia e todas as outras coisas que a gente acompanha diariamente, né? Então, esse diálogo com os povos do mundo, de que forma isso é importante também para que a gente possa barrar esse sistema de morte. E a gente vai mostrando algumas fotografias aqui enquanto você fala, tá bem? Certo. Então, à medida que a gente começa a compreender e a participar dos processos de implementação e também de elaboração, né, de propostas de melhoria de políticas públicas, uma das minhas tarefas em Brasília também foi acompanhar, dentro dessa temática agroambiental, ambiental, né, a formulação e a proposição de leis nacionais. E também isso me forçou, não só a mim, mas as pessoas que acompanhavam, né, que não é só do MPA, mas também dos espaços, né, de participação da sociedade civil, né? Então, a necessidade de articular e conhecer e atuar em conjunto com outras organizações, né? Aí uma foto da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica, né? Para a agricultura familiar, né? Isso forçou a participar de diferentes espaços, diferentes fóruns, né? E o primeiro dele foi a Articulação Nacional de Agroecologia, onde a gente discutia não só as propostas de políticas públicas, mas também as experiências das comunidades, dos agricultores e das agricultoras em fazer agroecologia, né? E nesse sentido também, no início dos anos 2000, 2006, o Brasil sediou a oitava conferência da Convenção da Diversidade Biológica, a CDB, né? Agora eu vou começar a falar algumas siglas, né? E pela minha trajetória, né? Eu fiquei incumbido, né? A tarefa de acompanhar, né? E tive a oportunidade de estar dentro da delegação brasileira como observador, né, de toda essa discussão internacional, né. E nesse momento, isso foi em 2006, em março de 2006 em Curitiba, né, e foi um momento quando a Via Campesina Internacional também fez algum encontro, né, uma reunião técnica, né, e política em Curitiba. Foi daí então que a gente conheceu outras pessoas, outros companheiros, né, lideranças de movimentos sociais, mas também de diferentes organizações e também de diferentes governos, né, que lutam em prol pela conservação não só da biodiversidade, mas também pela responsabilidade dos governos que têm com relação à conservação da biodiversidade e de implementação de políticas públicas, né. Nesse meio tempo foi importante compreender qual é a real função, né, e a noção que as diferentes pessoas e organizações têm de Estado nacional, né? O Estado nacional, país, nação, são noções, né? São ideias, né? Das quais as pessoas acreditam
e levam adiante, né, para a sua vida. Então, e foi a partir daí, né, dessa primeira participação que eu fui convidado e também encarregado de acompanhar esses debates internacionais, né. Logo depois, 2008, 2011, né, comecei a participar ativamente dessas discussões também do Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né, que é a FAO, né, da ONU, né. Então, esse tratado a gente chama popularmente Tratado das Sementes, né, que diz respeito à conservação das espécies agrícolas, né, dos cultivos agrícolas e para alimentação, né. E foi quando então comecei a participar dos debates, né. Também, não só dos debates, mas também dos processos formativos, porque também isso nos remete a nos prepararmos, né, para esses debates e também para fazer os enfrentamentos ao nível local, né, as lideranças, os agricultores, né, e fortalecer todo o trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos em prol da agroecologia, em prol do fortalecimento da agricultura camponesa, né. Então, a partir disso, eu comecei a participar das atividades na FAO em Roma, mas também em diferentes lugares do mundo, né, onde esses debates estavam sendo ocorrendo, né. Então, nas conferências da CDB no Japão, na Coreia, no México, mas também em debates específicos sobre conhecimentos tradicionais, acesso a conhecimentos tradicionais e aos recursos genéticos que ocorreram no Canadá, mas também em outros espaços de discussão e articulação dos agricultores, das organizações camponesas, né, para além da via campesina, né, então, em debates na Itália, na França, também na Indonésia, né, teve vários debates que a gente foi lá defender os interesses dos direitos dos agricultores na ilha de Bali, né. Essa imagem é de um encontro que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, em Seberi, a primeira consulta latino-americana sobre direitos dos agricultores, né. Então a gente conseguiu reunir diferentes lideranças, homens e mulheres, jovens, né, de povos indígenas, diferentes segmentos da agricultura camponesa, mas também de pescadores, de pastores, né, de técnicos que também trabalham dentro das suas organizações em apoio ao trabalho das organizações camponesas, né, dos movimentos sociais, né. E foi muito importante porque a gente acabou levando o resultado desse debate, que não foi realizado só aqui, mas também na região africana, né, na região da Ásia, né, e também na Europa, para os debates em Roma, né, e nos outros espaços das quais a gente acompanha e participa. Isso é interessante, esse contato com o outro. O outro não sou eu, né? Esse outro é diferente. Ele é homem, ele é mulher, tem mais idade ou ele tem menos idade, ele tem uma outra origem, ele tem um acumulado histórico, né? Ele pensa diferente, e isso é importante, e foi muito importante conhecer, ter a oportunidade de conhecer e fazer essa reflexão, né? No momento onde a gente precisa unir esforços, né? A sociedade, não só brasileira, né, mas a humanidade, ela tem essa tendência, né, de, de excluir, de divergir, né, de temer o diferente, né. Então, essas minhas andanças, né, eu digo que eu sou um andarilho, né, mas também nessas oportunidades de conhecer e trazer essas diferentes experiências, diferentes vivências e compartilhar com os demais, né. É interessante também que às vezes o pessoal me chama de semeador, né, porque ao conhecer e acessar essas informações, eu também trago muito papel. Eu trago livros, né, que se eu não vou ler, eu trago para as pessoas que vão acessar e vão esse outro conhecimento que está escrito, né? A essência do camponês, da camponesa, do agricultor, né, mas também dos povos indígenas, povos comunidades tradicionais, é a oralidade. Nós urbanos, né, eu também sou urbano, também sou um pé no campo, um pé na cidade, né, a gente trabalha mais com o escrito do que com a fala, né. Então, poder acessar e socializar as informações também é uma das minhas tarefas, né, com as diferentes, não só para dentro do movimento MPA, mas também das diferentes organizações, né, e poder ir, né, conhecer as diferentes regiões, né, eu acho que são 4 estados no Brasil que eu não conheço, né, Amapá, Tocantins, Piauí e Sergipe, né, são estados que eu não conheço, né,
Até ontem estava fazendo a conta, eu tive a oportunidade de estar em 21 países e passar por outros 10 países, né, em conexões de voos, etc., né, mas olhar, conhecer, né. Eu lembro uma vez eu estava no aeroporto em Dubai, né, eu meio que fiquei de boca aberta, olhando aquelas pessoas do mundo inteiro passar na minha frente, né, diferentes cores, olhos puxados, né, vestuários diferentes, culturas diferentes, e eu ali sendo um deles, né. Então isso é uma experiência bem interessante no sentido de que nós não pensar que nós não somos únicos, né? Claro, somos únicos enquanto indivíduos, né? Mas nós não estamos só, nós somos diferentes e precisamos fortalecer, conhecer a diversidade, conhecer esse outro, né? Para podermos compreendermos melhor quem realmente nós somos, né? Nós somos a soma disso tudo, de uma certa maneira, né? Que bacana isso, Marciano. Eu aposto que você deve estar sentindo muita falta dessas andanças agora nesse período de pandemia também. Mas você falou aí que quando você volta, né, dessas viagens, você sempre traz muito material, seja, enfim, materiais diversos. E eu sei que a gente já pegou vários livros teus emprestados, inclusive. Eu não sei se o povo aqui de São Miguel do Oeste te devolveu o livro, mas vou deixar aqui ao vivo aqui para o pessoal também. Escrevam aí no comentário quem é que não devolveu os livros para o Marciano, que eu sei que Tem uma... emprestou um bocado. Não, eu lembrei Marciano, de uma companheira nossa, oi, pode que é falar. indígena do Chile, que ela disse que às vezes ela ganha muito presente, muitos colares, né? E ela perde, às vezes ela esquece em algum lugar e às vezes as pessoas encontram e devolvem. Ela diz, não, não é mais meu, fique para você, né? Eu já usei, já fez parte do meu cotidiano de vida, então não é mais meu. Lembrei dessa frase da Pancha, companheira nossa da Via Campesina. Pois, por favor. Bacana. Marciano, eu gostaria de entender um pouquinho melhor o que é a FAO, né? Qual que é a tarefa dela? Bom, a FAO é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é uma das organizações das Nações Unidas, né? Ela é composta por estados membros, né, ou seja, países que são membros, né, quase a totalidade dos membros das Nações Unidas são membros da FAO, porque ela lida, né, com alimentação e agricultura. Completou recentemente 70 anos, né, nós tivemos por 2 mandatos o primeiro brasileiro que foi diretor-geral da FAO, né, mas nós temos, foi o Zé Graziano da Silva, né, mas ainda logo no início, nos anos 50, nós tivemos um outro brasileiro que foi membro, até foi presidente do conselho, né? O Josué de Castro, né? E que muito esforço fez para debater a questão da fome, né? E a fome, ela está aí na nossa porta, ali na esquina, né? Ela está debaixo das marquises, mas ela também está no campo, né? Essa fome que ninguém quase fala mais hoje, eles trocaram pelo termo malnutrição, né? E a FAO é esse órgão das Nações Unidas, né, do qual muitos governos, principalmente países em desenvolvimento, colocaram muito recurso com um argumento de acabar com a fome, né? Isso já fazem mais de 70 anos e a fome está aí, né? Então a FAO é o órgão das Nações Unidas que tem a responsabilidade, junto com os países, né, de implementar políticas públicas, né, para incentivar o aumento da produção, da produtividade, né, fomentar o desenvolvimento, criação e implementação de políticas públicas para a alimentação, né, fortalecer a agricultura. E durante muitos anos ela foi o principal instrumento da implementação da chamada Evolução Verde, né, o pacote tecnológico desenvolvido para a Segunda Guerra Mundial, né, indústria química, indústria de máquinas, né, pesados, e hoje a indústria digital, né. Então, mas continua sendo um importante espaço de debate, né, que é importante a participação da sociedade civil lá, porque é um instrumento da qual a gente pode cobrar a responsabilidade dos governos, né? Haja visto que eles tomaram para si a responsabilidade, muitas vezes sem considerar e sem perguntar se a gente quer ou não, né? As coisas, essas inovações, né? Então, é um espaço de debate e a gente tem participado, né? E antes de começar essa reunião, eu estava discutindo com um grupo de companheiros, porque agora, no final do mês, vai ter a reunião da Comissão de Agricultura, né? E Ganaderia, né?
agricultura e pecuária, onde a gente vai participar e vamos ter uma nova incidência política, né? Então, o MPA, a Campesina e essa plataforma que a gente chama de CIP, né, que é a Coordenação de Planejamento para a Implementação da Soberania Alimentar, ela acompanha a Comissão de Agricultura, a Comissão de Recursos Genéticos e a Comissão de Pesca da FAO. Mas também um outro órgão que está no prédio da FAO, tem vínculo direto com a FAO, mas tem ligação direta com a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, que é o Comitê Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional, e da qual eu não participo, mas outros companheiros têm participado lá. Correto. Muito bem, Marciano. Eu gostaria de fazer uma última questão, e ela tem a ver com o que tem acontecido aqui no interior do estado de Santa Catarina também nesta semana. A gente teve um período aí de muita neblina, e a gente sabe que isso também é consequência das queimadas na Amazônia, né? E você também tem acompanhado toda essa questão das mudanças climáticas. Como você também tem visto isso tudo? Quais são as principais ofensivas, especialmente nesse momento histórico, né, que vem a prejudicar ainda mais a vida da humanidade? Humanidade também é um conceito questionável, né? Traz a ideia de que essa espécie, a humana, o Homo sapiens, né, domina a natureza, né? Então, isso que vivenciamos hoje, né? Essa urbanização desenfreada, essa destruição da natureza, desmatamento, né? Isso tudo tem um preço, tem um custo, né? E é o que a gente vê aí, né? A exploração, não só a dominação do homem sobre o homem, e também não só do homem sobre a natureza, sobre as demais espécies, né? É um reflexo do que está aí, né? E nós chegamos num limite, estamos num limite, né? Os cientistas especialistas contam que já no mês de agosto, né, no início do mês de agosto, nós já consumimos tudo o que caberia para todo o ano de 2020, né? E a cada ano esse tempo de consumo ele fica menor, né? Ou seja, desde o início de agosto até o final de dezembro, nós espécie humana, está consumindo o que deveríamos consumir, né? As futuras gerações deveriam consumir nos anos futuros, né? Então, as futuras gerações não têm mais esse tempo. E nós temos um tempo limitado para tentar reverter essa situação, né? Há muitos cientistas que dizem hoje que o homem não é mais o limite, né? na natureza, né? Porque nesse avanço, né, e a nossa própria história do Brasil, né, ela tem origem nisso, né? Os brancos que aqui chegaram, eles vieram para explorar, não só no Brasil, mas toda a América, vieram para explorar e vem fazendo isso há mais de 500 anos, né? Só que o que eles exploram, isso não é infinito. Um dia acaba, né? Está acabando. A água está sendo contaminada, né? E uma das grandes riquezas do Brasil hoje é possuir cerca de 20% da água potável do planeta, né? 25% da toda a biodiversidade do planeta está no território brasileiro. As pessoas não sabem disso. Isso está se perdendo, né? Com o avanço sobre a Amazônia, com a devastação dos cerrados, né? Hoje, não sei quantos dias está queimando a floresta do Pantanal, né? Aquela região alagada lá, né? Mas há cientistas que dizem, bom, não importa essa destruição se nós conseguirmos decifrar, né? Fazer a leitura dessas informações que a gente pode obter a partir dessa biodiversidade, né? Através dos conhecimentos tradicionais de povos indígenas e povos comunidades tradicionais, né? Então, hoje, este homem, esse humano, ele tem possibilidade de construir artificialmente essas coisas, né? Hoje se fala em carne que não é carne, né? A partir de células vegetais. Mas a gente também pode construir artificialmente no laboratório, através de uma técnica chamada biologia sintética, alimentos
plantas, novos micro-organismos, né, artificialmente, como se fôssemos deuses, né? Controlando, claro, as patentes, né, a propriedade intelectual sobre essas ditas inovações, né? E então, isso que está aí à nossa frente, né, é o que se apresenta para o enfrentamento. Não é só os conflitos fundiários, né? Não é só o avanço da mineração, né? Que é a exploração efetiva de minérios, né? Mas também eu entendo que também é uma oportunidade de nós nos entendermos como seres humanos, né? Como animais, né? Nós somos, dentro da classificação dos seres vivos, nós somos animais, né? E a gente se entende já há pouco mais de 200 anos como animais, né? Então, mas para além disso, como é que nós podemos nos entender no futuro muito próximo, né? Pensando que o desenvolvimento tecnológico avançou, né? As grandes corporações já detêm o controle das patentes sobre os medicamentos, né? E essa é a grande guerra para o desenvolvimento dessa chamada vacina para a Covid, né? Mas também para as outros medicamentos que podem favorecer a existência de um pequeno grupo, né, de humanos no futuro próximo em detrimento de uma grande parcela de população que vai ficar pelo caminho, né? Então, quem é que pode pagar por isso? Quem quer pagar por isso? Quem não quer pagar por isto, né? Mas quer continuar a seguir enquanto parte dessa espécie, né? Então, essa é uma oportunidade, né? Até o que nós queremos, até onde nós queremos, né? Há um tempo atrás tinha uma discussão na Europa, né? Que as pessoas queriam conservar, preservar o meio ambiente, mas elas queriam ir de carro, né? Então, para ir de carro, né? Então requer a exploração de minérios para construir as máquinas, né? Mas também o uso de biocombustíveis fósseis que são finitos, né? Então, o que a gente quer, né? Então, para isso, a gente precisa mudar de postura, né? Nós somos seres iguais a quaisquer outros seres vivos, né? Que podemos não seguir adiante no processo evolutivo desse planeta. Ontem mesmo, à noite, eu vi uma manchete né, na internet, num jornal inglês, que dizia que a tecnologia da inteligência artificial desenvolveu a tal ponto que foi solicitada uma máquina, um robô, a escrever um artigo para defender a inteligência artificial, né? E o robô, essa máquina escreveu 8 textos e um deles foi selecionado, parte dos textos foi selecionado, né, para o artigo do jornal. E um deles dizia: humanos, não tenham medo de nós, máquinas. Né? Então, é isso aí. A gente, ao nosso local, né, onde a gente vive, a gente precisa ter a ideia que a gente não está só, né? E o que a gente faz aqui, né? Isso tem um impacto, isso reflete no outro lado do mundo, né? Na beira do mar, né? Que está cheio de lixo, né? Nas margens, nas praias estão recebendo muito lixo, né? Mas reflete também no derretimento da calota polar, né? Do gelo lá no Polo Norte, mas também no Polo Sul, né? Na contaminação das águas dos rios, né? Dos ribeirinhos, né? Lá na montanha, e também bem no centro, no meio do asfalto das grandes metrópoles, né? A nossa ação ela se reflete e se não refletir esse impacto ele tem sido mais negativo do que positivo, mas nós ainda temos um tempinho para tentar, se não reverter, amenizar essa situação, né? Eu sou um crente, eu creio nas pessoas, né? Às vezes a gente fica um pouco estressado, desestimulado, né? Mas esse processo de formar, né, de dialogar com o diferente, né, o diálogo ele é muito importante, né? Precisamos focar nas convergências muito mais do que nas divergências, né? Naquilo que nos une, né? Acho que essa é a mensagem.
Muito bem, Marciano. Olha, tem vários elementos aí para a gente refletir também. É sempre bom te ouvir. A gente sempre se encontrou no nosso espaço da rua, Sim, né, verdade. Marciano, nas grandes lutas, e também em espaços de formação. Então, um prazer imenso te receber aqui vestindo palavras neste domingo. Eu quero te agradecer de coração também, agradecer mais uma vez o MTA por proporcionar esse momento aqui para a gente também. Então, fica aí o nosso carinho, o nosso amor por você e para essa pandemia passar. A gente quer aqui também para matar um pouquinho dessa saudade, tá bom? Eu que agradeço, Cláudia e Júlia, por essa oportunidade, né, do Desacato, nesse espaço que é muito importante, de diálogo, de reflexão, especialmente nesse momento onde a gente está meio que recluso dentro de casa, né? Mas também quero mandar um abraço para minha família aí em São Miguel do Oeste, e a minha família aí no Extremo Oeste, né? Porque, como andarilho, né, eu construo uma família em cada lugar que eu vou, né? Eu vivi aí 3 bons anos desse meu tempo aí de militância de vida, né? Então, agradecer, mandar um forte abraço, que resistam, né? Ficam, fiquem no campo, né? O campo ainda é o melhor lugar para se viver, né? Em contato com a natureza, com os animais, né? Essa diversidade de formas de viver e de fazer agricultura, né? As pessoas da cidade precisam de nós, que a gente produza os alimentos, né? E é preciso fortalecer esses laços, né? Relação campo-cidade. Né? Um forte abraço a todas e a todos. Um abração, Marciano, para ti e para toda a tua família aí também. Um beijo para a Júlia e para a nossa querida audiência que todo domingo nos acompanha fielmente aqui no Palavra Nua. Até mais. Obrigado.